para falar ou para chegar a esta ideia do que é o Evangelho e na tentativa de nos fazer refletir a todos nós sobre este tema, nos questionamos ou nos devemos questionar primeiro? Ou eu me questionei, estou aqui e sei que fui criada por Deus? O que é Deus? E no Livro dos Espíritos é a primeira questão que Allan Kardec coloca aos espíritos. Eles nos dizem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós sabemos que somos um espírito por Ele criado. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 76, Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E os nossos irmãos nos respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material e povoam-no no mundo material encarnados, que é a nossa situação. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 115, dentre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus. E os nossos irmãos nos continuam a esclarecer: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem o conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o objetivo de os esclarecer e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Então, nós aqui podemos perceber que um dia, lá muito longe, não sabemos quando, Deus nos criou simples e ignorantes, sem conhecimento, e que progressivamente Ele nos vem dando a possibilidade de nos irmos esclarecendo para conhecermos a verdade e assim nos aproximarmos dele. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, então? Qual é o objetivo de estarmos aqui? Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, Deus nos criou simples e ignorantes, mas nós progressivamente vamos tomando conhecimento da verdade, vamos-nos esclarecendo e vamos-nos aperfeiçoando. Lá, longe ainda, não sabemos quando, mas podemos ter todos a certeza que seremos espíritos puros. Conhecer a verdade, nós sabemos, é conhecer a lei. E se a verdade nos aproxima de Deus, então nós temos que conhecer a lei de Deus. O que se deve entender por lei natural? Questiona Allan Kardec. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, todos nós vamos aprendendo, compreendendo e aplicando progressivamente a lei de Deus, através do seu conhecimento. E vamos-lo fazendo, com certeza, através do nosso estudo e das nossas experiências de vida, porque é assim que nós vamos aprendendo tudo na vida, através do nosso estudo, do nosso esforço e também das experiências que vamos vivendo. Todas as nossas experiências são certas ou acertadas? Não. Nós vamos aprendendo com as experiências acertadas e com as menos acertadas, com as incorretas. Contudo, podemos estar sempre a aprender com umas situações, aquelas que nos convêm, e com outras situações, aquelas que não devemos fazer. E aqui nos dizem os nossos irmãos: somos infelizes
quando nos afastamos da lei de Deus. E isto serve para todos nós em todas as situações. Afastarmos-nos de Deus é afastarmos-nos da harmonia, é afastarmos-nos da paz, é afastarmos-nos do amor, é afastarmos-nos da serenidade, é afastarmos-nos da alegria. Sempre que não seguimos a lei de amor, de justiça e de caridade para connosco, para tudo o que nos rodeia, sejam os nossos irmãos, seja a natureza, os animais, as plantas, porque nós ferimos ainda continuamente tudo o que nos rodeia, nós somos infelizes, não podemos estar felizes. Mas Kardec ainda questiona desta forma: a lei de Deus é eterna? Ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, se a lei é eterna e imutável, ela não é a lei dos homens que vivem na Terra. Ela é a lei da Terra e de todo o universo. Porque nós sabemos que o nosso Pai, Deus, é o Criador de tudo o que existe. Então, é o Criador do universo. Onde está escrita a lei de Deus? E, meus irmãos, esta simples resposta tem que cair profundamente em nós, na consciência. Todos nós, chegados, que estamos a esta fase de hominidade, passados por todos os reinos da natureza, temos algo que nos diferencia, a consciência. Então, nós sabemos que a lei de Deus está aqui inscrita na nossa consciência. E Allan Kardec questiona: visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Porque nós sabemos que ao longo da nossa vida na Terra, ao longo do progresso da humanidade sobre a Terra, já Deus revelou a sua lei. Nós aqui aprendemos as 3 revelações a esta parte mais ocidental da humanidade, mas sabemos que Deus fala e se revela a todos os seus filhos. Se revelou na Índia, se revelou na China, se revelou na Arábia, se revelou na Palestina. Porque se revela, porque Deus tem que se revelar continuamente a todos os seus filhos. Se revelou na Grécia, em Roma, nas civilizações que já desapareceram, porque nós esquecemos a lei de Deus e a desprezamos, e Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então Deus continuamente, como um Pai infinitamente bom e justo, vem até nós, envia até nós alguém que nos relembra a sua lei. Então, Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o objetivo de fazer progredir a humanidade. E aqui temos Moisés, Jesus e Allan Kardec, representando momentos ímpares da nossa evolução espiritual, com o Decálogo, os 10 mandamentos, com a lei de amor trazida por Jesus e depois com Allan Kardec, que nos vem trazer o outro Consolador, para que nós lembrássemos Jesus, relembrássemos aquilo que ele nos havia dito. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus, respondem os nossos irmãos espirituais. Então, até hoje, o modelo mais perfeito que tivemos sobre a Terra para nos ensinar, para nos exemplificar como viver, foi Jesus. E Kardec
vai ainda explicar: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Então, a lei de Deus nos é trazida por Jesus, nos é relembrada por Jesus. Porquê? Porque ele era animado pelo Espírito Divino e o ser mais puro de todos os que apareceram na Terra. Nós sabemos que Jesus está governando a Terra desde que ela foi concebida, arquitetada e formada. Jesus nos acompanha desde esse tempo. Jesus, à altura da formação da Terra, que já conta cerca de 4.500 bilhões de anos, já era um espírito crístico. E nós podemos ir habituando-nos a considerar estas informações que nos vêm, estes conhecimentos que nos vêm do mundo espiritual. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a expressão mais pura da lei de Deus. Por sua vontade, foi-nos relembrada pelo mais perfeito modelo e guia, Jesus, por havermos esquecido e desprezado o que Ele, o nosso Pai, havia inscrito na nossa consciência. E lembremos algumas palavras de Jesus. As palavras que eu falo, não as falo de mim mesmo, mas do Pai que mora em mim. Ele faz as obras. Em João, e ainda em João: ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. E em Mateus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lembramo-nos lá atrás que os nossos irmãos nos ensinaram que a lei de Deus é eterna e imutável e por isso não passará. Então, Evangelho, esta palavra, significa, do grego, significa boa nova. Jesus veio até nós trazendo-nos boas e felizes notícias. E de facto foi isso que Jesus nos trouxe. E essas notícias boas estão contidas quer nos seus ensinamentos, quer nos seus exemplos. No início do cristianismo, esta expressão era utilizada, de facto, em relação às palavras e aos atos de Jesus. Portanto, o Evangelho referia-se à boa nova trazida por Jesus. Porque se formos estudar, se formos meditar sobre as palavras, sobre os ensinamentos e sobre os atos de Jesus, nós percebemos como tudo aquilo que ele exemplificou, que ele nos deixou, são boas novas, são notícias felizes que ele traz à humanidade, que ele traz, porque de facto ele continua a trazer. Mas mais tarde passou a referir-se ao registro escrito que se fez dos seus ensinamentos e dos seus atos. Na altura, os ensinamentos de Jesus eram passados pela tradição oral. A escrita era algo de muito raro e de muito difícil, e muito difícil ainda. O Evangelho é então hoje entendido como um conjunto de 4 livros conhecidos como Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, apesar de haver alguns mais encontrados posteriormente a estes. Estes são aqueles que são aceitos como evangelhos canónicos. Mas a grandeza da doutrina não reside na circunstância do Evangelho ser dos 4 evangelistas. A grandeza do que eles escreveram está na beleza imortal que se irradia das suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. É que portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. Se não vejamos, Jesus continua chamando por nós. Jesus, na altura em que esteve, bateu à porta de vários corações, chamou pelos discípulos um a um,
ajudou-os a transformarem-se e a partir deles e com eles vem transformando cada um de nós, bate à porta do nosso coração. É um a um, que cada um de nós vai deixando cair na profundidade do seu ser a palavra de Jesus e o seu ensinamento. Então ele atravessa o tempo e atravessará enquanto uma das suas ovelhas, como carinhosamente falou de nós e carinhosamente nos entregou a Pedro. Enquanto um de nós estiver fora do redil, Jesus estará atravessando as idades e atraindo os corações. Então, em sua essência, o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. Porque nós não devemos ver as palavras de Jesus como algo ligado apenas porque ainda estamos muito eivados de misticismo. Jesus trabalha e vem até nós para a felicidade do homem. Aprende a ligar-nos a Deus, a ligar-nos ao Pai. Ensina-nos a entender Deus como Pai e não como alguém que estávamos sempre à espera nos castigasse, como Deus guerreiro e vingador. Não. Jesus vem nos ensinar que somos filhos de Deus e que para sermos felizes em qualquer aspecto da nossa vida, Ele vem nos dar a chave da felicidade. Por isso aqui está dito que é o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. E a sua observância seria suficiente para transformar o nosso mundo num local de extrema prosperidade. E nós podemos, por um exercício de afastamento da realidade que nos cerca, pensássemos, todos nós, que por uns instantes nós seríamos mansos, suaves, simples, humildes, amorosos, como Jesus foi. E pensássemos que por esses instantes sobre a terra vibraria apenas o amor e a paz. E nós viveríamos no paraíso. Um dia todos viveremos numa terra assim, porque todos nós seremos um a um conquistados por Jesus. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Porque Jesus nos veio ensinar. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Amar a Deus, que nos deu a vida. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a mim próprio, que sou criatura de Deus, e amar a todos os que estão à minha volta, que são meus irmãos. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Tudo o que atrás estava se acha contido nestes dois mandamentos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E aqui Jesus resume toda a lei de Deus na lei de amor. Mas deu-nos muitas boas notícias, Jesus. Jesus viveu numa terra onde havia sofrimento e vive, porque Jesus vive nesta terra onde ainda é tanto o nosso sofrimento. E Jesus continua a dar-nos estas boas notícias. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a face de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus sabia que ainda iríamos passar por muitas provações, por muitas expiações, que ainda era grande o sofrimento e ainda é, porque ainda hoje nós causamos muito sofrimento na nossa vida, porque o sofrimento que a nós vem, aquilo que nós colhemos é aquilo que nós vamos semeando. Então nós podemos perceber que apesar de tudo, lá à frente, todos nós seremos bem-aventurados. E as bem-aventuranças são de tal forma um manancial de bênçãos que Gandhi um dia disse que poderia desaparecer podiam desaparecer todos os livros da face da terra, poderiam desaparecer todas as escrituras, se mantivessem as bem-aventuranças sobre a terra, a humanidade se salvaria. E nós podemos reter e recordar, Jesus está dizendo-nos, tudo passa. E lá à frente, todos serão felizes. Então, o Evangelho para Emmanuel é a revelação pela qual o Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus. No livro Renúncia, ele nos diz que é uma mensagem de salvação, nunca de tormento, porque nós, no nosso estádio, muitas vezes entendemos como o cumprimento dos deveres e de regras de conduta que nos conduzirão à paz e à vida em harmonia como tormentos, como coisas que custam. Claro que para erradicar de nós os nossos vícios, as nossas paixões, as nossas tendências que ainda nos conduzem ao sofrimento, isso nos provoca algum desconforto, nos provoca também algum sofrimento, mas é no nosso interesse. Então, a mensagem não é de tormento, é de salvação, porque tomado o remédio ou feito o tratamento difícil, por norma, o que é que acontece ao doente? Fica saudável, não é? E é isso que nos acontece por norma. Então, André Luiz ainda nos diz desta forma, o Evangelho é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. E o próprio Jesus dizia, eu te agradeço, Pai, por ter revelado a verdade aos simples de coração, não é? Então, enquanto nós permanecermos na nossa cegueira e na nossa ignorância, nós não conseguimos penetrar a beleza do Evangelho, principalmente as potencialidades de felicidade que ele contém para a nossa vida. Mas o Evangelho e o Espiritismo, que relação têm? Nós sabemos que Jesus é o nosso modelo e guia. E Allan Kardec tratou desta forma o Evangelho. Para os homens em particular, constitui aquele código, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. O roteiro infalível para a felicidade vindoura. Está em nós, na nossa vontade, seguir este roteiro que já está de forma palpável entre nós, desde que Jesus
esteve conosco. Mas queria ainda ler-vos de uma forma de Francisco Cândido Xavier, em Mecanismos da Mediunidade. O Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade, na revelação da qual Nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. É isso que estamos sempre falando quando falamos do Evangelho. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Porque o Espiritismo cristão é a reviviscência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Emmanuel ainda nos diz que tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece acima de tudo é a responsabilidade para cada um de nós, responsabilidade de pensar, de sentir e pensar, de falar e fazer. É uma responsabilidade individual. O Evangelho, lição divina vivida por Jesus, é um vasto caminho ascensional, a cujo fim chegaremos legitimamente com o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. A mensagem do Evangelho precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Assim nos diz Emmanuel no livro Renúncia, pela voz de Alcione. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Jesus nos disse tudo o que precisamos de fazer, tudo o que precisamos de saber, e exemplificou com a sua vida, desde o dia em que nasceu, simples, da forma mais simples, naquele lugar remoto da Galileia, até ao dia em que expirou, pregado na cruz. Jesus nos diz: vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. É por isso que Jesus é o nosso irmão mais velho e mais perfeito. E foi por isso que Deus nos enviou, para que Ele nos ensinasse tudo o que sabia e para que Ele nos exemplificasse, para que nos deixasse para sempre o seu Evangelho. Despedindo-me, deixo-vos então com este resumo o que é o Evangelho. Palavras de vida eterna, resplandecentes de luz. Lembrança viva, paterna, nos exemplos de Jesus. Lei divina semeada na terra dos corações, arduamente trabalhada no passar das gerações. É o amor germinado na profundeza do ser. É o espírito iluminado pela bondade no viver. É caminho que está certo, verdade que nos conduz, vida em paz, o céu aberto pela doce mão de Jesus. Que nós consigamos tomar para nós esta resolução de estudar, meditar, aprender e aplicar na nossa vida os exemplos de Jesus.
Sabemos que não nos mudamos de um dia para o outro, mas somos espíritos imortais. Temos inteligência e vontade e toda a liberdade para andar devagar, andar depressa ou correr. Então, que a doce mão de Jesus nos ajude, como tem ajudado até aqui, a compreender a lei de amor que o Pai a cada hora nos revela, nos mostra, em cada instante em que nós somos capazes de respirar, de aspirar o halo de vida que Ele incessantemente manda para cada um de nós. Que possamos ir caminhando. Que assim seja.